Olá pessoal da internet, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma personalização nesse videogame. Esse videogame aqui eu já comecei a personalizar ele, né? Eu já lixei ele e abri, ele está aberto aqui da caixa, porque eu não tive parafuso para colocar, eu vou comprar parafusos, né? Para estar colocando. E eu vou personalizar, eu vou pintar ele de uma cor legal e vou arrumar, porque esse videogame eu tenho ele há muitos anos, ele é de 2005. Ou seja, faz muitos anos mesmo, já faz não sei quantos anos, façam as contas aí. E eu vou pintar ele, deixar ele melhor e vou comprar os parafusos para colocar nele. Como vocês podem ver por dentro, ele tem alguns defeitos que eu já meio que arrumei assim. Ó, que nem esse aqui caiu, ó, essa parte que tá com epóxi, né? Ele caiu, essa aqui nem tem mais, ó, eu tive que meio que fazer para quando eu colocar o parafuso. Essa aqui tá pela metade. Aqui nesse outro, ó, tem uma parte faltando. Aqui foi a parte que caiu, porque ele tava até bem, mas aí eu deixei ele cair, ó. Na hora que eu fui mexer, esse aqui vai ter que ser lixado para tirar esses excessos de massa. E depois eu vou pintar ele de uma cor legal, vamos ver se foca, peraí. Aí aqui tem que furar, né? Ver se tá bom já pra furar, porque essa massa epóxi não tá secando direito. E vamos ver no que dá, né? Aqui, gente, eu já virei a primeira parte, né? E tirei os botões. E vou fazer lá fora, porque minhas gatas são muito curiosas e não tem muito espaço aqui. Então eu vou fazer lá fora. Eu virei assim porque se eu fosse tirar essa parte aqui era perigoso eu quebrar esses torninhos aqui e dá mais trabalho de arrumar. E olha ali, ó, a figura. Já olhando já que não sabia o que é. Então eu vou lá fora pintar ele. Aqui, gente, eu já pintei as duas partes. Essa parte se soltou e eu tive que pintar, ó, da entrada do cartucho. Eu sei que isso vai me dar um problema depois, porque vai ficar grudado e vai ficar esquisito. E eu vou ter que limpar, né? Mas se soltou e eu preferi pintar tudo do que pegar e tipo deixar do jeito que tava solto, uma parte pintada, outra não. Aí aqui eu pintei, foi a segunda parte que eu pintei e eu senti que ficou muito melhor. Que essa aqui eu exagerei na tinta, né? Porque essa tinta você tem que passar uma demão e esperar secar, depois passar outra demão e esperar secar, e eu não fiz isso. Esse daqui vai ficar com algumas partes com bolhas assim de tinta mais grossa, né? Tipo, bota aqui, ó. Vai ficar. E aqui em cima também vai ficar algumas, né? E vai ficar tipo até mais do que essa daqui, porque esse aqui eu pintei primeiro e tudo que você faz primeiro fica meio meia boca, né? Depois que você faz de novo é que resolve o problema. Mas eu consegui pintar até bem assim, né? Aí pintei aqui as bocas de entrada dos controles. E é isso, gente. Eu vou mostrar depois ele finalizado pra vocês, né? Colocar os parafusos, tudo certinho. Eu tava pensando em pintar os controles, mas eu não sei. A trabalheira que me deu aqui, acho que não vai rolar de eu pintar controle, não. Então, pessoal, aquele videogame que eu estava pintando, que é igual a esse, não deu certo. Depois eu vou mostrar como que ele ficou, o estado que ele ficou, mas ele derreteu isso aqui por conta da tinta, ele infelizmente pegou tinta nessa parte azul. Eu acabei lixando perto dos botões e ele deu uma lixada, mas assim, até dava para utilizar. Só que aí eu derrubei ele sem querer, bateu um vento e ele caiu assim, né? Quebrou ao meio a carcaça, porque a carcaça estava muito ressecada. E não ia ficar tão bonito, porque eu percebi que estava criando algumas bolhas, algumas coisas. Aí eu pintei um controle para tentar aproveitar a tinta, né? E esse controle, os botões também fizeram a mesma coisa disso aqui, derreteu. Aí agora eu comprei esse outro, que vai dar só para usar a carcaça, porque o videogame tá aqui e não tá funcionando, esse maquináriozinho aqui não tá funcionando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou montar com o miolo do outro, né? Aqui deu os reparozinhos, né, dos negócios. E vou colocar para funcionar e vai funcionar certinho, bonitinho.
Vai ficar até melhor do que eu ter pintado, porque eu só pintei porque tava muito amarelo. Eu não queria tirar as características originais, né? Do videogame tava muito amarelo e muito riscado, muita marca de risco. Mas eu não pintaria se não tivesse, eu deixaria original. Não que eu goste dessa cor, não gosto, eu acho esse videogame incrivelmente feio. Mas não foi isso que fez eu pintar, né? Foi a questão do videogame estar muito amarelo. Dava pra tirar o amarelo com luz azul e coisa e água oxigenada? Dava. Mas eu não tinha água oxigenada e não tinha luz azul. E não tinha dinheiro para comprar a luz azul e água oxigenada que eu tenho aqui é muito vagabunda, não ia dar conta de limpar. E é isso, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um controle que talvez eu tenha conseguido transformar ele em vermelho e eu vou mostrar, talvez tenha ficado bem bonito. Então, e pra quem tá com curiosidade de saber o que aconteceu com o videogame que eu tava tentando personalizar, aqui está o resultado, ó. Ele caiu, quebrou e o controle até que deu pro gasto, porém ficou estranho. Olha, ele fica afundando. Eu vou ver o que eu faço, eu coloco outra coisa e ele não fecha, ó. Mas assim, se fosse fora isso, né, ele estaria muito bonito, muito bem pintado, ó. Eu pelo menos gostei bastante. Mas não é só esse o problema, né, então teremos que arrumar. E o videogame eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu utilizei a carcaça do que veio. Arrumei aqui na frente um detalhezinho que estava quebrado com epóxi. E ele é normal. Funciona normal. Eu gostei bastante, porém eu esperava que aquele, né, desse salvação e não deu. Ele não é outro videogame, o que muda é que dentro tem o coração daquele lá, né? Mas não deixa de ser nostálgico, não deixa de ser algo da minha infância. Então, aí eu guardei, né, as pecinhas dos controles, os parafusos e coisa e tal. E aquele vermelho lá eu dei fim, aquele controle, porque não tava funcionando. Então eu tirei as coisas dele e joguei ele aqui no lixo, ó. E assim, dá muita dó, né, porque eu gastei dinheiro na tinta pra pintar ele, né, e coisa e tal. E não ficou mal pintado, ó, nem o videogame, nem ele, ó. Super bem pintado, mas estão quebrando, né, estão esfarelando. E eu não entendi porquê, talvez pelo tempo, ó. Mas assim, passaria batido como um controle vermelho normal. Mas não vou chorar o leite derramado, não. No final das contas deu certo e é isso. Não vou ficar me lamentando não. Tá aqui as pecinhas. E depois vou arrumar outro controle que tem aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu like se você ainda não deixou o seu like. Se inscreva no meu canal caso não seja inscrito. E ative o sininho das notificações. É só isso, até o próximo vídeo.